Do que mais você tem medo? O que mais te assusta? Talvez para alguns seja um inseto, como uma barata ou um gafanhoto. Para outros pode ser a altura ou águas profundas. Ainda há quem tem medo de ficar sozinho ou medo de pessoas desconhecidas. Acredito que todos temos medo de algo ou de alguma situação. Desde o ano passado, o mundo tem convivido com um vírus que para muitos pode ser letal. Esse fato colocou o mundo todo em alerta. Aeroportos e estradas fechados, fábricas e comércios parados, clubes e shoppings sem funcionar, escolas e igrejas operando de modo virtual. O mundo quase que parou diante do vírus. Além dos aspectos citados, o vírus também causou medo em toda a população. Ele se personificou como um monstro dos sonhos infantis. As pessoas não querem ouvir os noticiários, pois estes causam pânico e desespero. Muitos não querem nem falar o seu nome. No entanto, o interessante a observar é que lá no fundo, as pessoas não temem o vírus em si, mas sim o que ele pode causar, a morte. De fato, o mundo parou por conta do risco que a vida humana sofre diante da morte. A morte é a causa principal do medo que assola a humanidade. Todas as pessoas do mundo, lá no fundo, temem a morte, pois ninguém quer morrer, e muito menos por um vírus silencioso e cruel. Contudo, por mais que haja o esforço para uma vacina, o isolamento social, o isolamento rígido, não que eu seja contra essas medidas, a morte é inevitável. Se não morrermos agora, espero que não, iremos morrer um dia. Pois o que é a vossa vida? É como a neblina que aparece por uns instantes e logo se dissipa. Tiago 4,14. Então, o que fazer? Como podemos viver diante de tão dura realidade? O povo de Deus deve procurar esclarecimento e conforto na sua palavra. A Bíblia fala sobre a morte. Está repletas de informações e verdades sobre a morte. Ela fala de pessoas que morreram, ela fala de pessoas que choraram os seus mortos, ela fala da morte de Cristo e principalmente de vários tipos de morte que existe. Sendo este o assunto das nossas mensagens a partir de hoje, a Bíblia e os tipos de morte. Talvez em nossas mentes permeie a ideia majoritária da morte física. Porém, a Bíblia acrescenta vários outros tipos de morte. Tentando seguir uma ordem cronológica dos tipos de morte que a Bíblia descreve, iniciaremos hoje com a morte espiritual.
E nós estaremos respondendo 4 perguntas sobre esse tema, a Bíblia e a morte espiritual. A primeira pergunta é: o que é a morte espiritual? Quando pesquisamos uma definição de morte nos dicionários, encontramos o fim da existência de um organismo vivo. Uma pessoa que morreu, por exemplo, foi porque o seu organismo vivo parou de funcionar. Seu organismo parou, morreu. Agora aquela pessoa ou uma planta não tem mais vida. Ela está morta. Então, na essência da definição da morte está o fim da existência. Aquela pessoa ou o animal de estimação que veio a morrer não existirá mais como um corpo vivo entre os vivos. E como consequência de ter morrido, o seu corpo deve ser separado de entre os vivos e colocado num local adequado. Diante disto, podemos afirmar que a morte espiritual significa o final da existência da vida espiritual que existe entre o homem e o Deus Espírito. E como consequência dessa morte, o homem precisou ser separado da presença de Deus, pois houve um fim da existência do relacionamento espiritual entre eles. Vou repetir. Diante disto, podemos afirmar que a morte espiritual significa o final da existência da vida espiritual que havia entre o homem e o Deus Espírito. E como consequência dessa morte, o homem precisou ser separado da presença de Deus, pois houve um fim da existência do relacionamento espiritual entre eles. Paulo explorou bem essa ideia da morte espiritual, quando ele nos disse em Efésios 2:1, ele, falando de Deus, vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Paulo diz que nos foi dado vida porque estávamos mortos. Ainda em Colossenses capítulo 2, versículo 13, ele diz: e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Paulo ainda fala da inimizade que foi gerada a partir do fim da existência do relacionamento entre o homem e Deus. Em Efésios 2,16 é dito assim: e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Então, a inimizade, havia um estado de morte e inimizade entre o homem e Deus, ocasionado pela morte espiritual. Ainda em Romanos 5,10, Paulo diz: porque se nós, quando inimigos, notem a posição do homem morto espiritual, notem o estado do homem sem Cristo, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Este estado de morte e inimizade do homem
consequentemente o afastou da presença de Deus. Paulo diz que noutro tempo estávamos mortos. Eles andavam em outros caminhos, andavam em uma direção oposta a tudo que se dizia Deus. Nos versos 2 e 3 do capítulo 2, Paulo diz que nós andávamos segundo o mundo, andávamos segundo o diabo, andávamos segundo as inclinações da nossa carne. Como bem conhecemos, a morte espiritual desviou o homem de Deus, o colocando numa posição de distanciamento, o colocando em uma posição de até aversão a Deus. No capítulo 4, verso 18, Paulo diz que os gentios andam alheios à vida de Deus, não estão nem aí para a vida que Deus tem para eles. A morte espiritual pôs um fim no relacionamento existente entre o homem e Deus, colocando-o em um caminho de sentido oposto ao de Deus, criando um estado de inimizade contínua e ofensiva da parte do homem para com Deus. Mas também há uma segunda pergunta: quando e o que causou a morte espiritual? Além de apresentarmos uma definição sobre a morte espiritual, a Bíblia também nos diz quando e o que causou essa morte. Em Gênesis capítulo 3, fala da história da humanidade. Ali no princípio da vida humana, a morte passa a existir. Toda a humanidade conhece a história de Adão e Eva. E é essa história mesmo que marca o início da morte na vida humana, ocasionada pelo pecado. Então, a morte inicia com Adão e Eva, causada pelo pecado. Em Gênesis capítulo 1 e 2, nós temos o relato da criação divina. Deus criou todas as coisas, criou também o homem conforme a sua imagem e semelhança. E no capítulo 2, verso 17, o Senhor faz uma advertência a Adão sobre a possibilidade da entrada da morte na história humana. O texto diz, versos 16 e 17: E o Senhor lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. 3 observações aqui deste versículo. A primeira está na ordem de Deus. O versículo diz: e ordenou o Senhor Deus. Este verbo ordenar é usado pela gramática hebraica em um grau intensivo. Era uma ordem a se cumprir. Além da palavra já ser ordem, ele sempre é usado nesta forma de intensividade, quer dizer, algo que deveria ser cumprido. Essa é a primeira observação. O Senhor deixou como ordem, uma ordem forte.
Segundo lugar, notem que há uma partícula negativa: não comerás. Além de Deus ordenar, Ele diz para não comer. E por último, há uma dupla advertência no final do verso 17, que as nossas versões traduzem com o advérbio de afirmação certamente, mas é interessante que na gramática hebraica há uma ênfase destacada pela repetição dos mesmos verbos, ficando morrendo, morrerás. Então as nossas versões, para aliviar essa redundância, vamos dizer assim, colocam certamente, sem dúvida, você vai morrer se você comer da árvore que eu estou dizendo para não comer. Notem o esforço de Deus nessa tríplice advertência para Adão, como uma forma preventiva da entrada da morte do mundo. Esse conteúdo aqui dos versos 16 e 17, dessa ordem dada a Adão, foi repetido no diálogo com a serpente. Agora vamos para Gênesis capítulo 3, versos 2 e 3. Olhe a resposta de Eva. Respondeu a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Eva foi bem enfática no que diz respeito às ações que evitariam a entrada da morte. Ela disse: não comer, não tocar, não morrer. A ordem de Deus estava bem clara na mente de Eva, mas infelizmente ela cedeu à ênfase da afirmação negativa da serpente, ao invés da ênfase positiva de Deus. Deus disse: certamente morrerás. O diabo colocou apenas o não: é certo que não morrerás. Com a queda de Adão e Eva, em não cumprir, ocasionada pelo não cumprimento da ordem de Deus, essa desobediência gera o pecado, e o pecado a morte. O texto de Gênesis 3 e 6 diz: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. O pecado trouxe o fim da existência daquele homem que perfeitamente se relacionava com Deus. O pecado fez nascer a morte espiritual, provocando uma quebra de intimidade, provocando um afastamento do homem de Deus. Os versos 22 e 23 do capítulo 3 é dito: então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim, para que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. Agora, o homem morto espiritual, contaminado com o pecado, foi expulso do jardim, onde desfrutava da presença santa de Deus, e além disso, também é sentenciado à morte física. Deus os expulsou da sua santa presença,
O homem agora conhece o mal pela experiência. O homem agora é portador do mal. E essa maldade vai ser transmitida e ampliada para todos os seus descendentes, causando-lhes também a morte espiritual. Seres contaminados com a maldade e a maldição do pecado e por isso distantes de Deus. A morte espiritual teve seu início na desobediência de Adão e Eva, ao permitirem o pecado entrarem em suas vidas. Eles mataram o homem espiritual que Deus criou, dando vida a um outro homem, um homem morto, criado pela morte. Mas também nós temos uma terceira pergunta: como a morte espiritual ela é evidenciada? Ainda refletindo em Gênesis sobre a morte, observaremos agora as evidências dessa morte na vida de Adão e Eva, causada pelo pecado. Depois de convencida pela serpente, Eva come do fruto proibido, dá ao seu marido. Observe o que imediatamente o ato do pecado, da desobediência, gerou na vida deles, causando a morte na vida deles. Gênesis 3:7 é dito assim: logo após que eles pecaram, abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Após eles pecarem, após o pecado entrar na vida deles, o pecado os mata. Quando eles comem, desobedecem, o pecado entra e sentencia ali a vida de Adão e Eva. Agora os seus olhos estão abertos, eles estão com outros olhos abertos ao pecado. Agora eles são outras pessoas, agora eles são estranhos, eles não conseguem mais se olharem nus. Aquele Adão não é mais o mesmo. Eva não conseguia mais vê-lo sem constrangimento. Aquela Eva sumiu com os novos olhos oferecidos pela morte. Adão precisava cobrir a nudez daquela estranha. O interessante a se destacar é que isso não havia antes do pecado. Moisés faz questão de destacar essa verdade no final do capítulo 2, no verso 25. Antes de começar a relatar o texto da queda no capítulo 3, no verso 25, Moisés registra: ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Moisés registra isto antes do pecado. Eles já estavam nus, mas não tinham vergonha. O verbo envergonhar fala de um sentimento de culpa por ter feito algo de errado. Então, quem se envergonhava porque tinha aquela sensação, aquele sentimento de culpado por ter feito algo errado.
Além disso, o verbo está em um grau que traduz a ideia de reciprocidade. Isso significa que Adão não tinha vergonha de Eva, e nem Eva tinha vergonha de Adão por estarem nus. Não havia nenhum sentimento de culpa, pois a nudez em si não era errada. O pecado matou essa natureza pura e espiritual que havia em Adão e Eva. Uma natureza tão perfeita que eles poderiam conviver nus sem sentir nenhuma vergonha. Agora eles precisam de folhas para esconderem a vergonha que eles sentem por causa do pecado. O pecado que não os permite mais olhar um para o outro com os olhos de santidade, porque não há mais. Além disso, além de matar esta pureza, essa santidade, o pecado também matou a natureza do relacionamento entre Adão e Deus. O pecado matou aquele homem, Adão, amigo de Deus. Foi criada uma inimizade no coração do homem para com Deus. No verso 8 de Gênesis 3, nós temos Adão fugindo. Adão como um fugitivo, como um criminoso se escondendo. O texto diz assim, Gênesis 3 e 8: quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus. O homem e sua mulher por entre as árvores do jardim. Gênesis 3 e 8. Ele não vê mais Deus como o seu Senhor bondoso. O Senhor bondoso que havia lhe dado um lar, um trabalho, uma esposa, um propósito de vida. Agora Deus é alguém de quem ele precisa se esconder. Aquela intimidade e companheirismo, aquelas conversas e orientações que Deus havia dado, foram sepultadas junto com Adão que morreu. O que está vivo agora é um outro homem, que tem Deus como alguém que ele deve se distanciar, se esconder, que tem Deus como um ser que causa medo, pavor, e por isso ele precisa fugir e se esconder. A resposta de Adão para Deus aponta isso, versos 9 e 10 de Gênesis 3, e chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? O homem respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Notem outra evidência da morte espiritual de Adão: a autojustificação. Além deles perderem a pureza, a santidade, além deles perderem a intimidade com Deus, eles também perderam a capacidade de confessar, de serem verdadeiros e sinceros. E aqui ele está se auto-justificando. Ele não diz claramente que comeu do fruto proibido. Ele não se declara culpado e clama o perdão de Deus. Ele apresenta a desculpa da nudez, do medo como sendo o motivo, um dos motivos para se esconder de Deus.
Mas o Senhor replica no verso 11: perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Adão já sabia que estava nu. E Deus mesmo assim o pergunta. A ideia por trás da pergunta de Deus, baseada na definição do verbo fazer saber ou relatar, quem te relatou de modo ostensivo que você estava nu? Essa é a ideia que está por trás deste verbo. Quem te declarou que a nudez é vergonhosa? Quem te fez olhar para a nudez que você já sabia que estava nu? Além disto, além da nudez, quem te fez olhar mais exageradamente ou olhar de um outro modo a nudez, com outros olhos, de modo errado? Adão responde, ou melhor, Adão não responde às perguntas de Deus. Adão diz: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Gênesis 3:12. Agora a culpa é da mulher que o Senhor havia dado. Adão coloca a culpa diretamente em Eva e também de forma indireta em Deus. E quando confrontada pelo pecado, Eva coloca a culpa na serpente. Foi um jogo de autojustificação e transferência de culpas. A morte espiritual acabou com o Adão, amigo de Deus. Ele agora é um outro ser, tão morto no seu pecado, que além de não se apresentar como culpado, ele não é capaz de responder uma simples pergunta de Deus. Recapitulando as perguntas, Deus perguntou: onde estás? Adão respondeu: estou nu, com medo, escondido. Deus não perguntou como ele estava. Deus perguntou onde ele estava. Deus perguntou: quem te fez saber que estava nu? Essa pergunta ele nem respondeu, e a outra também não. Deus perguntou: comeste da árvore? Era para ele ter dito: sim, comi. Mas olha a forma como ele responde: foi a mulher que me deu a comer. Deus não está perguntando quem deu a ele, e sim se ele comeu. E quando a pergunta vai para a mulher, o que ela havia feito, não foi diferente. Ela diz: fui enganada pela serpente e por isso comi. A morte espiritual de Adão e Eva se evidencia aqui, nessa autojustificação do pecado, nessa transferência de culpas, nessa perca da pureza, da santidade, nessa perca da amizade com Deus, nesse monte de desculpas que eles apresentam.
Eu faço uma pergunta para mim e para você. Você tem alguma dúvida de que é um filho de Eva? Quantas vezes ainda estamos evidenciando os domínios da morte espiritual, mesmo já tendo recebido a nova vida em Cristo? Quantas vezes não somos capazes de responder uma simples pergunta de Deus? Você fez isso? Só dizer sim ou não. Quantas vezes estamos apresentando 1000 desculpas para o nosso pecado, ao invés de nos jogarmos diante dos pés do Senhor, sem nem que Ele precise perguntar? Quantas vezes estamos transferindo a culpa das nossas ações para os outros, como se isso fosse justificável? E quantas vezes estamos até colocando a culpa em Deus, por Ele ser soberano e ter permitido certas situações em nossas vidas? Não somos muito diferentes de Adão e Eva. E apesar de estarmos vivos para Deus, a morte espiritual ainda tem efeitos em nossas vidas. Ela ainda nos assombra, ela ainda está atrás de nós, como em uma corrida de carros. Estamos na frente, na liderança, e a morte é aquele carro que está atrás, que tem um motor muito mais fraco do que o nosso. Ela não vai conseguir nos ultrapassar, mas ela vai conseguir chegar perto e, se possível, até encostar em nós, para nos atrasar na chegada. Muitas vezes é assim. Por isso precisamos cuidar, meus irmãos, ficarmos atentos. E como Paulo disse, devemos nos despir deste velho homem, tirar a roupa da morte. Em Efésios 4, 22, Paulo diz assim: no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojei do velho homem, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as suas concupiscências do engano, e vos renovei no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Precisamos relembrar deste versículo. Temos uma roupa para tirar, e temos uma roupa que muitas vezes está colada em nós e não quer sair, não quer largar, mas a gente tem que tirar, porque há uma nova roupa para nós, há um novo homem para se viver, criado pelo próprio Deus. A morte espiritual na vida de Adão e Eva se demonstrou assim. Mas há também uma segunda evidência que a Bíblia apresenta sobre a morte espiritual. A morte espiritual, ela se demonstra através de uma vida de oposição aos caminhos de Deus. Já destacamos um pouco sobre Efésios capítulo 2, os versos de 1 a 3. Nesse texto, Paulo descreve esse caminho de oposição como um estado de morte espiritual. Ele utiliza uma das palavras gregas para morte, necros, que significa um morto, um cadáver.
para descrever figuradamente o estado do homem para com Deus. Em Efésios 2, do 1 ao 3, ele diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Para descrever o estado de morte espiritual do homem, Paulo usa esse termo, as pessoas que seguem o mundo. Os mortos espirituais se comportam de acordo com as características pecaminosas desta era, desse sistema que está em oposição a tudo o que se chama Deus. E não somente isso, mas também por pessoas que seguem o inimigo derrotado de Deus, o príncipe que atua nas regiões malignas, o príncipe que proporciona a satisfação de todos os desejos carnais. É assim que Paulo descreve o homem que está morto espiritual. Ele segue um sistema que é anti-Deus. Ele segue um sistema que é anti-Deus e tem como o líder desse sistema o príncipe diabo, que é inimigo de Deus e que proporciona prazeres, satisfações carnais que estão contra a vontade de Deus. É assim que Paulo descreve o homem morto espiritual, o que a morte espiritual produziu naquele homem que desfrutava da presença bondosa de Deus. Agora ele é contra Deus. Paulo descreve ainda mais esse tipo de comportamento no capítulo 4, versos 17 a 19. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Verso 18. Obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impurezas. Uma geração marcada pela oposição aos mandamentos de Deus. Uma geração marcada pela mente depravada, uma mente obscura, uma mente que se escurecem a si mesmos. Pessoas alienadas de Deus, estranhas, distantes da vida que Deus preparou para elas, ignorantes, carentes do conhecimento de Deus, pessoas insensíveis, cegas, de coração duro,
Infelizmente, esse é um pequeno retrato que Paulo pinta do homem morto espiritual. Um homem que não apenas decidiu tomar um caminho diferente do de Deus, mas que se opõe contra o caráter santo de Deus. Esse é o mundo que vivemos, o mundo perigoso, o mundo odioso, o mundo que tem ódio dos filhos de Deus. E Jesus nos alertou quanto a isso, alertou os seus discípulos, o mundo mau, João 17, o mundo que ignora Deus, o mundo que faz filmes denegrindo a imagem de Deus, que se diverte sambando com os símbolos religiosos, um mundo que cultiva um ódio mortal de tudo aquilo que se diz Deus. E isso era esperado de uma geração que deu as costas para Deus, assim como fez Adão e Eva. No entanto, isso não é esperado dos filhos de Deus, daqueles que foram criados segundo Deus. Não. Paulo diz que Cristo nos deu vida para vivermos para Ele, para vivermos revestidos com um novo homem criado pelo próprio Deus. O cristão, seguindo o exemplo do próprio mundo, deve repudiar todo e qualquer comportamento mundano e oposto a Deus. É isso que o mundo faz com Deus. Ele repudia, ele se opõe, ele se afasta, ele combate. E o cristão deve fazer o mesmo. Entenda o que eu quero dizer. Porque se você acha que pode ser amigo do mundo, apreciar as festas mundanas, compartilhar momentos com pessoas que se comportam em oposição a Deus, como você acha isso? Como não tendo nada a ver? Como você se junta com pessoas que estão contra o seu Deus e ainda desfruta de comunhão com elas? Não. Esse não é o tipo de comportamento dos filhos de Deus. Alguns até vestem os seus filhos com roupas de festas, que são mais oportunidades para a carne do que mesmo cultura. E não importa se é cultura, quando a cultura é contra Deus, ela é pecaminosa e o Filho de Deus deve abominar. O Filho de Deus deve viver diferente. Os filhos de Deus devem se comportar como filhos de Deus, pois essa geração é oposta a Deus. São classificadas como filhos da ira, e elas irão receber a ira de Deus pelo seu comportamento rebelde e oposto a Deus. Você quer estar no meio dessas pessoas, como se não tivesse nada a ver? Sejamos mais cuidadosos, meus irmãos, porque esse tipo de comportamento, ele ficou no passado. O Filho de Deus,
Ele já morreu para a morte espiritual. Agora, ele tem uma nova vida em Cristo. Vivamos como luz nesse mundo, fazendo a diferença no meio dessa geração que tem um espírito morto, que tem um espírito de trevas. Anunciemos Jesus Cristo, o pão da vida, aquele único que pode salvar essa geração da morte espiritual e, consequentemente, da morte eterna. Logicamente, a Bíblia apresenta várias outras evidências do homem morto espiritual. Mas eu gostaria de concluir dizendo para você que está me ouvindo e que possivelmente ainda possa estar morto espiritual, respondendo à quarta pergunta: o que fazer para escapar da morte espiritual? A solução de Deus para resolver o problema da morte espiritual e eterna iniciou no próprio Éden. Em Gênesis 3,15, dentro do estado de inimizade entre as descendências da mulher, Deus prometeu um descendente que iria ferir a cabeça da serpente, embora tivesse o seu calcanhar machucado. O próprio Deus providenciou vestes para cobrir a nudez do casal, ficando subentendido o ensino do sacrifício substitutivo como um protótipo do sacrifício perfeito que aquele descendente prometido, Jesus Cristo, iria um dia realizar na cruz. Como já mencionamos, somente Cristo pode dar vida ao homem que está espiritualmente morto. Ele mesmo disse, em João 8,24, por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não crerdes em mim, morrereis nos vossos pecados. A morte espiritual é real. Ela está bem ativa, ainda hoje, mas pode acabar em sua vida na medida que você confessa Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor, como o autor da vida. Que você possa se apegar a Cristo para receber dele a nova vida. Deus te abençoe.